chamar. Tira não. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui o celular rapidão. Aí. Boa noite, tudo bem? Tá escutando? A gente vai nos sacanear hoje. A internet tá ruim? Deixa eu mudar de lugar. É, porque o tempo fechou, a internet você já viu, né? Choveu, a internet Já vai também, né? Já fecha vai dar também. certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Aqui tudo bem também. Aí sim. Se você quiser começar, pode mandar ver aí. O pessoal tá chegando, mas eu acho que a gente já pode ir se apresentando e começar a live já. Tá bom, então. Aí eu começo me apresentando, né? À vontade. Eu sou o convidado hoje. Beleza. Beleza. Calor aqui, Então, reparação. tá, aqui tá quente também. No quarto que eu tô aqui tá quente. Foi porque eu nervosismo também, né? Tá calor. Vamos lá, então. Meu nome é Luiz. Eu tenho um apostolado. Não sei se nem se pode se chamar de apostolado, né? Um apostolado no YouTube, que é o canal Eu Prefiro o Paraíso. Aí, nesse canal, eu comecei em 2019, com o objetivo de transmitir alguma mensagem positiva, sabe? Sobre a fé, assim, e ajudar alguma pessoa através dos vídeos. O meu sonho mesmo era falar dos santos. Eu sempre tive essa vontade, assim, grande de falar sobre os santos. E, Ângelo, acho que tá... Eu falo, aí tá saindo aí também, aí tá saindo 2 sons, se eu não me engano. Ah, não sei, aqui pra mim tá normal. Tá normal? Ah, então beleza, então. Aí eu comecei esse apostolado. Aí, no último mês, né, que eu comecei o sonho mesmo, que era de falar sobre a vida dos santos. Aí a gente falou sobre São Sebastião, Santa Maria do Egito, aí foi São Bento, teve sobre uma princesa africana também, que é Santa Teresa Juliana. E o objetivo é toda semana, pelo menos, trazer um santo diferente, para as pessoas conhecerem e tal. É mais ou menos isso. Entendi. Aí se puder falar do seu também. Pois é, não, depois eu queria saber um pouquinho mais. Eu vou me apresentar também, né, que o pessoal que não me conhece. Aí a questão do tema, né, que a gente escolheu hoje, né, que é a relação Perfeito. entre Newman e São João Henry Newman, né, e São Felipe Neri, né. Uhum. Inclusive a página de vocês aí foi inspirada no lema dele, né, eu prefiro o paraíso, Sim, é o sim. lema Ah, sim. de São Felipe Neri. Mas eu vou te apresentar aqui e depois eu explico o contexto aí do nome da página de vocês. Tá bom, perfeito. Então, a Sociedade Nilma, ela surgiu, na verdade, em 2017. Foi na ocasião, na verdade, vou me apresentar, né? Me chamo Ângelo, tenho 27 anos, moro em Goiânia, mas sou natural de Anápolis, uma cidadezinha próxima aqui. Uhum. Então, a Sociedade Nilma, ela surgiu no ano de 2017, quando o meu diretor espiritual visitou o local onde Newman viveu os últimos anos dele antes de se converter, né? Então, ele ficou recluso em Littlemore, que é um vilarejo lá de Oxford, e ele ficou recluso lá até ele se converter e se converter ao catolicismo. E daí, em 2017, meu diretor espiritual, que é o padre Tiago Henrique, que mora em Anápolis, né, que é da Diocese de Anápolis, ele visitou esse local, né, ficou lá hospedado, e foi me mandando foto, e a partir daí ele falou, não, Ângelo, eu acho que é uma grande obra de misericórdia divulgar o legado de Newman aí no Brasil, porque ele ainda é pouco conhecido, né? Na Europa, já é bem difundido, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não. Então, basicamente, a sociedade começou aí, né?
Então, aí a gente criou o perfil aqui no Instagram, né? A primeira iniciativa foi essa. E, assim, até então a gente é um apostolado virtual, né? Então, a gente tem os grupos de WhatsApp que nós conversamos, dialogamos. Então, a gente busca levar esse lema do Cardeal Newman, que é o Cor ad Cor Locutor, né? Que é o coração fala ao coração. Só que a gente tenta fazer isso de forma virtual, né? Então, as pessoas, às vezes, partilham alguma coisa que elas se sentem, né, à vontade, pedem orações. Então, assim, os nossos grupos são verdadeiras famílias, né? Que as pessoas se ajudam. Então, nós temos o grupo dos amigos de Newman, que surgiu, acho que foi em 2019, se eu não me engano, que nós criamos ele. E aí, a partir daí, nós iniciamos nosso apostolado, né? Baseados nesse lema principal, né? Que é o Cor ad Cor Locutor, coração ao coração. E eu acho que esse é o lema que une, basicamente, a espiritualidade de Newman e de Felipe Neri, né? Porque são intrinsecamente voltados para essa relação com Deus, né? Que se dá através do coração, né? É algo íntimo do coração, do interior. Mas fala um pouquinho aí de como surgiu Tá bom. a iniciativa de vocês, a escolha do nome, por que eu prefiro o Paraíso, por que São Felipe Neri. Tá, beleza. Bom, aí eu me converti em 2015 e tipo, desde a minha conversão eu vejo muito de São Felipe Neri, sabe? Que nem o Neyman, por exemplo, quando ele recusou a condição de bispo, né, ele falou, agradeço a São Felipe Neri, porque se não fosse ele eu estaria em outro lugar agora. E eu sinto essa presença, sabe, de São Felipe Neri na minha vida e a intercessão dele para mim em particular. Aí em 2015 eu fiz um encontro, né, aqueles encontros de jovens. Aí, na hora que eu me converti, foi no final que cantou a música Paraíso, Paraíso. Aí foi lá que eu me converti. E aí depois eu fui conhecendo, né? Tipo, eu falei, nossa, que legal, gostei e tal, quero paraíso. Naquela ansiedade, né? Aquele amor grande assim. Aí eu falei, não, eu quero paraíso, eu quero paraíso. Aí eu fui conhecer, aí eu ouvi falar de São Felipe Neri, aí eu fui conhecer ele. Aí depois eu fui vendo que encaixava muito, sabe, com a minha vida, sabe? Tipo, eu olhava assim e falava, mano, esse cara tá intercedendo por mim, não é possível, velho. Ele tá muito presente na minha vida. Por exemplo, ele é... Verdade, não foi você que escolheu. Aí, por exemplo, ele é padroeiro dos educadores. Aí, desde a 7ª, 8ª série, eu tinha muita vontade de ser professor, né? Por conta da minha família, que eles são todos professores. Aí, por exemplo, as pessoas falam que eu sou muito alegre, também meio doidinho, assim, e as pessoas chamavam ele de o louco, né? O louco de Deus, o santo da alegria. E aí, eu fui procurando, assim, falei, eita, o cara tá presente. Por exemplo, ele... Se eu não me engano, a festa dele é 26 de maio, eu acho, se eu não me engano. E o mês é diferente, mas o dia é o mesmo. Eu me converti no dia 26 de julho. Aí eu fico, tipo, vendo essas coisas assim, eu sempre sinto muita presença dele, sabe? E fora outras coisas também que acontecem no dia a dia, né? Dou uma desanimada, eu lembro dele, putz, o cara era desse jeito, preciso melhorar, não sei o quê. Ele sempre me acompanhou. E aí o canal foi inspiração dele, assim, né? Uma homenagem pra ele, se eu posso dizer assim, né? Bacana. Aí... mas acho que é mais ou menos isso mesmo. O nome é quase disso mesmo. Mas por causa da minha conversão mesmo. Interessante. Comigo não foi muito diferente, não, sabe? Essa questão de datas também foi muito, muito marcante para mim quando eu comecei a Sociedade Newman. Porque, inclusive, na viagem de Bento XVI, né, ao Reino Unido, de 16 a 19 de setembro de 2010, foi a ocasião em que ele foi beatificar, né, o Cardeal Newman da Inglaterra. E o meu aniversário é no dia 19 de setembro, que foi a data de beatificação dele, sabe? Caramba! Então, já começa, né? Não sei o quê. Então, assim, e outra data que recentemente também eu descobri, que foi a data de fundação da Sociedade Newman, né, que é dia 9 de outubro, porque, assim, foi quando a gente criou o perfil, né, vamos dizer, a data de fundação da sociedade, foi a data do meu batizado. Eu estava vasculhando os documentos aqui esses dias e descobri, né, que foi o dia que eu fui batizado. Então, assim, são essas coincidências. Né? Eu estava até brincando com um amigo meu aqui, que dia 21 de fevereiro é a data de nascimento de Nilma, né? Eu falei, será que vai me esperar, né? Dia 21 de fevereiro. No dia 21. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Mas, enfim. Sim. Muito legal, muito legal. De coincidências de data, né? Essa questão de
de identificação mesmo com o legado. Sim. Eu acho que é o que o santo nos pega para poder fazer com que nós seguimos ele como modelo, né? Como inspiração, na verdade. E é isso. E surge uma grande amizade, né? Exato, apostolado da amizade. Então, assim, Sim. Newman, ele tinha um coração enorme, né? No sentido de que ele não tinha indiferença com o próximo, né? Ele tinha um coração tão grande que ele, mesmo depois de convertido, ele ainda continuava trocando cartas com os amigos, né, dele, que eram protestantes. Então, esse vínculo de amizade ainda permaneceu com alguns. Tanto é que outros se converteram por causa disso, né? Por causa dessa caridade que ele exalava ao tratar com o outro, né? Baseado nesse lema, Cor art cor locutor, né? Então, é o lema cardinalício dele, inclusive está no brasão, e é bom a gente explicar o sentido dele para poder já contextualizar com São Felipe Neri, né? Então, ele era convencido de que a verdadeira comunicação humana ela é possível através do coração, mais do que através das palavras, né? Pois a verdade provém do interior humano, que é o coração. E aí tem uma outra passagem, né, que explica, né, que os 3 corações que tem no brasão dele tem um significado, né? Representam as 3 relações entre os corações. É Deus falando aos homens, os homens falando aos homens e os homens falando a Deus. Então a gente se comunica com Deus através da comunicação com os homens, né? É através da nossa relação com o próximo. Então, quando a gente consegue identificar a pessoa de Cristo no próximo, a gente começa a olhar ele com outros olhos e a nossa relação com Deus acaba se estreitando, né? Então, é interessante meditar sobre esses 3 corações aí do brasão dele também. Sim. E vale ressaltar que esse lema, né, Cor art cor locutor, ele foi inspirado em São Francisco de Sales, que é um outro membro da congregação do oratório, que é a ordem que São Felipe, que São John Henry Newman ingressou, né, que é a ordem dos oratorianos, que é a ordem fundada por São Felipe Neri. E aí, nesse contexto, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Você tem alguma objeção a fazer aí? Alguma dúvida? Não. Pode ser assim mesmo. Pode continuar? Posso? Então, no caso, você quer que fale sobre esses 3 significados, relacionando os dois, né? Sim. A gente vai começar a estabelecer essa ponte entre Newman e Felipe Neri. Beleza. Então, vou começar explicando quem era o Felipe, né? O Felipe Neri, para quem não conhece. Então, tentar resumir bastante, assim. O Felipe Neri, ele nasceu... Uma hora pra ficar, não dá a ver. Uma hora, né? Então, beleza. Então, o Felipe Neri, ele nasceu no dia 21 de julho, ele nasceu em 1515, e era um momento muito perturbado, né, para a história da igreja, assim, que, por conta do Renascimento e por conta do protestantismo, né, que estava no auge, assim, e a igreja estava perdendo muitos fiéis, e também tinha muitos bispos que não estavam vivendo adequadamente, né. Então, Deus, o que eu acho mais lindo também, assim, na história da igreja é isso, né, os santos, naquela época, era muito importante, era para ser naquele tempo, não era para ser em outra. Por exemplo, São Felipe Neri, ele nasceu no mesmo ano que Santa Teresa d'Ávila. E eles também foram canonizados no mesmo ano, né? E aí São Felipe, ele, desde pequeno, ele sempre demonstrou muita piedade, assim. Sempre foi um menino muito piedoso. E aí teve um tempo que ele saiu de casa, né? Saiu de casa e foi morar com o tio dele, um pouco. Ficou bem pouco tempo. Aí esse tio dele era um comerciante. E aí o São Felipe era para ser o herdeiro desse tio dele. Então, só que São Felipe, ele já tinha em mente que não era aquilo que ele queria. Ele não queria tesouro, assim, não queria ser herdeiro de nada. E aí ele recusou, né? E o tio dele ficou um pouco chateado, assim, né? Assim, o cara recusou. Aí ele recusou e decidiu ir para Roma. Aí ele foi lá e saiu de casa. E aí, quando ele estava chegando em Roma, aconteceu meio que que ele chama da conversão dele, né? Que ele encontrou, no sul de Roma, ele encontrou um mosteiro beneditino, e lá ele foi instruído, sabe? Ele foi muito influenciado lá. E aí ele teve um momento místico, e naquele momento ele percebeu o que ele queria para a vida dele, assim. E aí foi quando ele foi para Roma, e aí ele começou a viver,
tipo, da providência divina mesmo. Ele não tinha nada. Então ele arrumou uma casinha, né, um quartinho, e ele fazia aquele lugar da sua oração, assim. Ele ficava nesse tempo, ele ficou uns 2, 3 anos, se não me engano, só em oração, assim, em penitência, e pensando mesmo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. E aí teve um fato também muito... fazer um complemento dessa situação em que ele passou nesse momento extraordinário. Foi no ano de 1544. Né? Foi o momento em que Não, esse é outro. Dele... Esse é outro. Né? Outro? Isso é legal também. É que antes ele teve num mosteiro. Que é agora, que é esse daqui que você ia falar. Que é do Pentecostes, né? De 1544. Isso. Exato. Que era um dia de Pentecostes, normal, né? E Felipe, ele tinha um costume de pedir para Deus o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo guia ele, inflamar ele, assim, ele sentia aquele amor profundo e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, nesse dia, em específico, de 1544, ele sentiu uma alegria muito grande e um queimar, assim, no coração dele, né? E, pelo menos, o Felipe Aquino, né, que escreveu a biografia, ele fala que ele viu uma bola de fogo e essa bola de fogo entrou na boca dele. E naquele momento, ele sentiu o coração dele maior, né? E aí foi quando, na autópsia, eles viram mesmo que o coração dele estava maior e que as costelas, acho que é costela, né, que fala, as costelas dele estavam entortadas porque precisava desse movimento para o coração dele encaixar certinho, porque estava muito grande. E aí depois disso, que começou muito o apostolado dele, assim, que foi o momento que ele sentiu o ápice do amor de Deus, né, e ele começou a passar isso para todo mundo. E aí quando cresceu mesmo o apostolado dele. Se quiser falar alguma coisa? Não, eu só estava lendo esse livrinho aqui hoje, que é Meditações e Devoções, do Cardeal Newman. Uhum. E aí tem algumas orações de Newman que ele faz, né, a São Felipe Neri. E uma das orações que ele fala é dessa questão da devoção dele ao Espírito Santo, né, que isso foi algo fundamental para que ele tivesse essa estreita relação com Deus. E era uma devoção, não era uma devoção sentimental, né, que muitas vezes a gente vê, às vezes nos meios carismáticos, mas era uma devoção prática, né? Ele sentia Deus presente nele, tanto é que de forma dilatada, né, no coração dele, e ele agia. Então ele não estava, sei lá, naquele sentimentalismo, né, de que eu estou sentindo Deus presente. Não, ele sentia Deus e por quê? E já foi para a missão, né? Com o próximo, com os homens, que ele concretizava, né, essa presença do Espírito Santo. Então, essa devoção do Espírito Santo, ela deve ser assim, vivida, né, de forma muito prática. Eu acho que Newman e Felipe Neri têm muito disso, né, que eles eram muito objetivos, muito práticos. Ambos tinham um ponto em comum, que era a questão da mentalidade laical, né. Eles acreditavam que santos, né, e que não tem essa de que, eu tenho que me enfiar num convento. Não tem nada contra dos religiosos que fazem isso. Sim. Mas as pessoas, elas podem se santificar nos seus afazeres, na sua família. Então, assim, muito do que a gente vê hoje é pessoas com um espírito muito pessimista, de que a igreja está em crise e a gente só tem que rezar. Não, a gente tem que agir, né? São iniciativas para poder lutar contra essas sementes do inimigo, né? Então a gente tem que agir. Uhum. Eu acho que os dois modelos, né, São Felipe Neri e São John Henry Newman, nos ajudam bastante. Mas pode continuar aí a sua pesquisa, por favor. Aí ele começou o apostolado dele, né? E deu tão certo o apostolado dele em Roma que as pessoas começavam a chamar ele de o apóstolo, né? O apóstolo de Roma, que foi como ele foi conhecido. Por tudo que ele fez, né? E por toda a reestruturação que aconteceu na fé das pessoas e do clero, né? Muitos bispos voltaram a ser ativos, né? Assim, de fervorosos mesmo, né? E muitos fiéis voltaram para a igreja também, por causa de São Felipe Neri, né? Sim. Importante ressaltar também que ele era leigo nesse tempo, né? Ele virou sacerdote só em 1551. Então foi realmente um leigo comum, assim como eu e você, né? Exato. E também depois de se tornar padre, ele foi muito influenciado por Santo Inácio de Loyola, né? Que era amigo dele também. Só umas amizades nível alto. Era a amizade deles. E ele viu o trabalho que eles estavam realizando na Índia, né? E aí o São Felipe, nossa, eu quero ir para lá, eu quero fazer missão lá.
E aí teve um cara que falou, não, as suas Roma é as suas Índias missionárias. Então era para ele ficar em Roma, que era ali que Deus ia fazer dele ó, um homem santo, né? E ainda bem que não foi. E aí o seu apostolado, né? Resumindo assim, ele foi muito marcado pela caridade com os pobres e os enfermos, pelos seus sermões, pelas suas confissões, que também estavam muito banalizadas naquele tempo, a celebração da Santa Missa, que também era... o Felipe Aquino, ele fala que, pelo menos, eu não tenho muito conhecimento histórico, né? Então eu vou por ele. Ele fala que tinha muitos padres que não celebravam as missas, tipo, deixaram o rebanho solto, assim, sabe? E as pessoas iam se perdendo. Então é muito lindo, assim, ver São Felipe Neri, um homem santo, sabe? Celebrando a missa com muita devoção, atendendo o confessionário. No tempo que as pessoas falam que a igreja pedia para comprar, né? Ele atendia todo mundo. Então é muito lindo. Exato. Também ele foi marcado pela vida mística, né? Como a gente falou quase agora. E aí, principalmente, pela sua alegria e também pelo seu amor pela educação pelos jovens, né? Dos jovens. Então ele foi muito marcado por isso. Aí o Felipe também pode falar. O filme dele é bem interessante, né? Porque mostra essa questão da educação, né? Que ele pega lá as criancinhas e tipo, todos... Chorei horrores, meu. Né? Tem vamos dizer assim, tem um chamado particular, né? Um é chamado ao sacerdócio, outro é chamado à vida cerimonial, para mostrar justamente isso, né? De que todos podem ser, né? Newman fala, né, que o principal legado tem que ser a educação. E nesse sentido, os dois estão unidos também, né? De que a educação é através do incentivo à prática das virtudes, mas não é a educação simplesmente pela ciência, mas é a educação nas virtudes, para que a pessoa possa prezar o bem comum, possa viver em comunidade de forma, vamos dizer assim, pacífica, de forma virtuosa, de forma produtiva, né? Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, eu acho que os dois são muito alinhados nesse sentido da educação também. Pode prosseguir aí. Sim. E o legal é porque São Felipe Neri, apesar de ser muito bobão, assim, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tipo, brincalhão, assim, mas ele era um cara que estudava muito também, né? A maioria dos sacerdotes estudam muito, né? E é interessante falar da educação porque ele tratava disso, né? Da alma da pessoa e também do intelecto, assim, no sentido de os conhecimentos mesmo e as virtudes também, né? Então, isso era muito lindo. E eu acho que por isso que cresceu tanto, né? Então, é uma graça muito grande. Deixa eu ver aqui onde parei. Então, aí o Felipe também sofreu, o Newman, pior ainda, né? Sofreu muito... Felipe Neri sofreu perseguições, também teve muitas emboscadas, né? Que, tipo, as pessoas... as prostitutas, vendo muita santidade, assim, de São Felipe, elas faziam algumas, né? Faziam de tudo para que ele pecasse. Tipo, para ele cair, sabe? E ele... Engraçado que ele fala, né? Que o único jeito de conseguir vencer esses pecados, né? É luxúria, né? Que fala, eu acho. Relacionados à castidade, é você fugindo. E no dia que tentaram armar para ele, na hora que ele descobriu que era uma armadilha, ele fez o nome do pai aqui, do filho, e caiu fora, velho. Falou, não vou entrar aí não. Aí foi embora. Interessante, né? Assim, a gente não tem como tratar como realismo, mas tem essa cena de que o pessoal trama lá para que algumas prostitutas possam... E aí ele se encontra com essas prostitutas, aí quando o pessoal tenta lá para poder praga, vamos dizer assim, as prostitutas estão lá chorando e ele está lá pregando. Muito bom. É bem legal, bem legal. E também ele sofria muito de doenças. Eu não vou lembrar agora os dias, mas se não me engano, ele, por ano, assim, todo ano, pelo menos, ele ficava uns 40 dias assim de cama. Ele tinha muito problema de saúde, por conta também das penitências que ele fazia, né? Que era bem rigorosa. E muitas vezes ele tinha esses problemas de saúde. E o mais importante é que ele sempre manteve um sorriso heróico, sabe? Sempre manteve uma alegria muito grande. E aí você vê que a alegria é um dom de Deus, né? Porque não tem como, assim, um ser humano sem Deus conseguir ser desse jeito. Nunca vai conseguir. Então é uma graça de Deus muito grande, assim. No sofrimento, ele continua alegre, muito alegre. Então, aí em 26 de maio de 1595, por conta da idade, né, e por conta dessas doenças que estavam crescendo, ele veio a falecer.
E na data de sua morte, isso que eu acho mais bonito também, que nem a gente falou da missa, que na data da sua morte era celebrada Corpus Christi. Então eu acho isso muito lindo, sabe? Um cara que foi marcado pela missa, assim, pô, não tem como, meu. É Deus prepara tudo certinho. Eu acho E que aí ele viveu e... história, né? Oi? Jesus, nosso humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Então, quando ele se abre, né, se coloca disposto ao Espírito Santo para que possa agir na alma dele, ele se assemelha cada vez mais a Cristo, né? Então, a gente tem a questão também, né, de quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, de que aquele momento ali é que o nosso coração possa cada vez se assemelhar mais ao coração de Cristo, no sentido da bondade, da generosidade, da caridade, né, do tato com o próximo. E é tão, às vezes, difícil sorrir para alguém, né? Às vezes é quase uma mortificação a gente falar um bom dia, falar um boa noite. Das piores, né, meu? Ficar sem comer seria melhor, né? Exatamente. Então, a questão da gentileza, da educação, são princípios, né? Algo que a gente aprende lá de pequeno, mas que às vezes a gente esquece, né? Pedir por favor, com licença, obrigado. Coisas que a priori são simples, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia. E que nos, vamos dizer assim, nos aproxima de certa forma do outro, né? Porque a gente chega no coração do outro, com gentileza, com alegria, né? Então, se a gente se fecha no nosso mundo de egoísmo, né? De pensar só no meu umbigo, né? De pensar só em mim mesmo, a gente não vai ter essa abertura. Não vai chegar em lugar nenhum, né? Não vai chegar em Deus, não vai chegar no outro. Não vai ter nenhum encontro com o não vai ter nada. Não vai ter nada. Eu vou te ajudar um pouquinho aí no aspecto histórico de São Felipe Neri, que eu pesquisei um pouquinho aqui também. Porque ele fundou a congregação do Oratório, né? Que depois de ordenado, ele fundou a congregação do Oratório, que não é uma ordem religiosa, né? Também ela é conhecida como os oratorianos ou Ordem de São Felipe Neri. É uma sociedade de vida apostólica, né? Foi fundada em 1565 e foi uma comunidade, né, uma sociedade de vida voltada para clérigos seculares, né, que são os padres ali né, que celebravam as missas ali na diocese, sem voto de pobreza e obediência. Então, por isso que não caracteriza como uma ordem religiosa, né, porque eles eram clérigos, né, que não tinham votos, né, que não faziam votos de pobreza e obediência. E que dedicavam-se à educação cristã da juventude e do povo, e principalmente às obras de caridade. Porque a caridade eu acho que é pressuposto de tudo, né? É que é bom diferenciar caridade vamos dizer assim, né? De esmola, é bem diferente, né? A caridade é esse abrir-se ao outro, da necessidade do outro. Então é muito mais do que dar um alimento, é muito mais do que, às vezes, dar uma cesta básica, é dar Deus para o próximo, né? Então a caridade é quando a gente se entregar mesmo, né? Quando você faz alguma coisa, é se entregar mesmo, né? Pro outro, assim. Então, às vezes, tem pessoas que são tão ricas que só têm dinheiro, né? E acabam se tornando pobres, porque não tem o principal que é a presença de Deus, né? Então, essa Santa Teresa fala, né? Santa Teresa de Calcutá, ela fala, não sei se ela é uma pessoa específica, mas ela fala, tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro, sabe? Mais ou menos isso mesmo. Eu que confundi aqui. É Teresa de Calcutá, né? Teresa de Calcutá. Exato. E só continuando aqui, a questão da congregação do Oratório, ela tem uma particularidade que assim, ela foi fundada, né, em Roma com a bula Copiosus in Misericordias Deus, do Papa Gregório XIII. Né? 13. Está aqui no Wikipedia. E atualmente a congregação do Oratório aqui no Brasil está localizada em São Paulo. É o único oratório do mundo em língua portuguesa, né? É lá no Parque São Lucas. E aí, basicamente, de historiográfico que eu tenho aqui de dados de São Felipe Neri é isso. Tá. Acho que tem algumas coisas assim para complementar do oratório. Que eu anotei aqui, né? Seria legal, acho. Que nem você falou, né? Ele era para a educação dos jovens, para a evangelização também deles. E aos domingos, depois da missa, eles visitavam, eles se separavam em pequenos grupos
E eles iam nos hospitais para visitar os doentes, conversar com eles, né? Fazer aquele trabalho de caridade mesmo, profundo. E também tinha algo que era tipo, o encontro de jovens do São Felipe Neri, né? Que era uma visita que ele fazia a 7 igrejas, né? Que era por conta do carnaval. Ele tinha medo, um receio assim, porque, querendo ou não, muitas pessoas se perdem, né? E para os jovens não se perderem, os adultos, ele visitava essas igrejas, sempre cantando, rezando, conversando, brincando. Então ele eram, se não me engano, 7 dias eles iam passando nessas igrejas, fazendo essas orações. E por dia, para ver o tamanho do apostolado dele, por dia era estimado mais ou menos 1.000 pessoas por dia. E uma das pessoas, né, que isso que é o mais bonito, porque ele influenciou muito os futuros papas, né? Aí, por exemplo, quem gostava muito dele participava dessas romarias, sei lá como que fala, era o Gregório, né, Gregório XIII, o Gregório XIV e Clemente VIII. Então, pode-se dizer também que o Felipe formou, né, os futuros papas, assim, ele teve os futuros papas se inspiraram na santidade dele para poder conduzir o povo de Deus, né? Então é muito bonito também. E é importante falar também que o oratório era pura doação, né? Era providência de Deus. E aí eram os pobres que davam, o que não tinham, eram os ricos que davam, porque os ricos queriam fazer caridade, mas não sabiam como. E eles vendo o projeto de Felipe, eles falaram, não, Felipe, eu confio esse dinheiro em você, eu sei que você vai fazer uma caridade. Aí ele pegava o dinheiro e colocava pro oratório. E aí também o Gregório XIII ajudou muito e acho que cadê o santo? Acho que foi São Carlos Barromeu. Também foi uma pessoa que ajudou muito São Felipe na instituição assim, do oratório. E aí o oratório se transformou, né? Então você vê que um santo, ele não é um santo isolado, né? Você vê que ele... Sim, nunca. Então, ali na escola dele, né? Nesse sentido, tem outro santo que está estritamente relacionado com o Newman e São Felipe Neri, que é São Vicente Pallotti. Então, aí eu entro no contexto de como Newman optou, né, por ser oratoriano, né? Então, no ano em que ele se converte, que é 1845, ele vai para Roma para poder, né, ser recebido na Igreja Católica, né, e tal. E aí, deixa eu só pegar a minha colinha aqui também. Beleza. Aí, sem colar no vivo. ele vai lá para Roma, né, para a formação anual do Colégio Urbano, para tomar decisões da Igreja Católica e tal. Enquanto a sua adesão ao oratório de São Felipe Neri. Durante esse período que ocorrerão seus encontros com São Vicente, né, São Vicente Pallotti, que é um outro santo que foi a Ordem dos Palotinos, né? Ele fundou a Congregação do Apostolado Católico, que tem esse ponto em comum, que é a questão do papel dos leigos na igreja, né? E aí, de acordo com o padre aqui, né, Dom Nicholas Wiseman, arcebispo de Westminster, que o Pallotti conheceu ainda como reitor no Colégio Inglês de Roma, que deu a Newman a proposta de que ele participasse, né, da congregação do apostolado católico. Né? Só que é uma congregação que tem votos, né, votos de pobreza, de obediência. E aí Newman, né, de forma bem descontraída, vamos dizer assim, né, ele fala que ele é demasiadamente velho para começar um novo noviciado. Então, assim, não colava muito, né? Ele já tinha lá seus, sei lá, 44 anos, né? Que ele nasceu em 1801. E aí ele fala, não, eu estou muito velho para começar um novo noviciado. E com dependência e voto de pobreza. Aí ele conhece os filipinos em Roma, descobrindo que são uma comunidade incrivelmente flexível e também que são adequados a essa espiritualidade, né? Que tem essa mentalidade laical e tal. E é interessante a gente reforçar que a mentalidade laical não é o desprezo, né, às coisas, vamos dizer, clericais, não. Mas é uma forma de vida diferente do que as pessoas, né, que são clérigos têm. Né? Ele mesmo sendo padre tinha essa mentalidade de que todos podem ser santos. Então a mentalidade laical está nesse chamado universal a santidade, né? De que todos podem não apenas os padres e os religiosos. Então é nesse sentido, é bom frisar aqui. Mas ele tinha muito respeito, tanto é que ele era sacerdote, né?
E ele tinha muito respeito pelos sacerdotes, pelos religiosos, mas ele escolheu os filipinos, né, os oratorianos, que é a congregação, né, de São Felipe Neri, justamente por causa disso, que essa identificação, né, porque ele não precisava ali iniciar um novo noviciado, como era algo flexível, que tinha a ver com a espiritualidade dele, ele acabou ingressando, né. Aí, Palotti, São Vicente Palotti, comenta assim sobre a escolha desse convertido de Oxford. Newman, creio eu, vai escolher os filipinos. Que Deus abençoe o seu projeto santo. Então, foi essa a consideração de São Vicente Palotti, né? Então, é interessante ver isso na igreja, né? Que o Espírito Santo, ele sopra onde e como ele quer, né? Da forma com que ele quer. Então, entender essa multiplicidade de carismas, essa multiplicidade de dons, é interessante para a gente ser católico, né? Não ser nem... Acho que está travando. Vocês estão me travou um pouquinho. Agora tá normal, tá normal. Então, entender, né, essa multiplicidade de dons, de carismas. Uma coisa que eu recomendo, se você for ainda, é ir na Jornada Mundial da Juventude. Aí a gente vai entender a igreja. Porque, assim, a primeira jornada que eu fui foi no Rio, em 2013. Então foi minhas irmãs foram. Bem legal, né? E aí foi o momento em que eu percebi o que é a igreja. A igreja, ela é viva, a igreja, ela é jovem, né? A igreja, ela é rica de carismas. Então, assim, tem o pessoal do neomenal que, tipo assim, arrasta o pessoal cantando as músicas dele. Tem o pessoal mais carismático, tem um pessoal mais tradicional, tem um pessoal que... Então, assim, não tem como você... E é tudo católico, né? Não tem... Exato, não tem uma forma correta, vamos dizer assim, de ser católico, né? O católico tem que ser católico, né? Só na missa tradicional, no rito, não sei o que lá, não sei o que. Então, assim, o católico certinho é aquele que usa véu na missa, a católica, né? A modesta. Não. Então, assim, cada um tem a sua forma de viver a sua fé. Aqui é importante a gente frisar de que a gente não está caindo no relativismo, mas sim de que essa forma de que o Espírito Santo sopra quando e onde ele quer, né? E como ele quer. Então, a gente colocar católico dentro de um quadradinho e falar, não, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assim, assado, é algo difícil de se fazer, é algo quase que impossível, né? Impossível, então, né? A gente frisar essa multiplicidade de dons, de carismas, e essa questão está presente nesse legado, né? Tanto de São Vicente Palotti, quanto de São João Henry Newman, São Felipe Neri. Então, cada santo tem a sua personalidade própria, né? Então, tem a sua vocação particular. Então, nenhum santo foi igual ao outro, né? Então, você vê que cada santo tem sua particularidade. Mesmo Newman sendo oratoriano e tendo devoção a São Felipe Neri, ele tinha sua identidade própria. Então, ele tem... O legado que ele deixou é muito particular, né? Então, ele escreveu, por exemplo... A Gramática do Assentimento, que é uma das obras, vamos dizer, magnas dele, né, depois de católico, inclusive que é a obra que pode fazer com que ele seja declarado doutor da consciência, né? Então a gente torce aí para que nesse século ele seja declarado doutor da igreja. Demais, né? Então são essas coisas. Então, assim, mesmo na simplicidade, né, na humildade dele, ele produziu algo nos nossos tempos que ele pode ser declarado doutor da igreja, né? E assim, São Felipe Neri, por exemplo, o legado que ele deixou foi a caridade, né? Foi caridade, demais. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se inspirar nesses grandes para a gente poder aprender um pouquinho, né? Poder aprender a ser menos orgulhoso, ser menos egoísta, para que a nossa conversão ela possa ir acontecendo, porque ela é algo diário, né? Então é aos pouquinhos, né? Você menos chato um pouquinho hoje, você menos guloso amanhã, você menos, sei lá, inconveniente depois de manhã, e por aí vai, né? Eu acho que é aos pouquinhos que a gente vai caminhando, né? Na questão da santidade. Aos poucos, né? Exato. Mas prossiga aí que eu falei demais já. Tô até com sede aqui, mas vou beber água. Um pouquinho mais sobre o oratório, assim, para as pessoas conhecerem. É que o oratório de São Felipe Neri influenciou muitas pessoas, muitos santos, né? E muitas obras de caridade também. Aí eu vou
Então, colocar algumas aqui para as pessoas terem uma ideia, assim. Cadê? Ó, por exemplo, ele influenciou o São Vicente de Paula a fundar o Oratório de Jesus Cristo. Ele influenciou o cardeal Pierre de Berulle, não sei como fala, a criar a Sociedade do Oratório, que impactou o clero da época e foi uma escola de santidade. Ele influenciou outras congregações de clérigos regulares, por exemplo, Clérigos Regulares da Mãe de Deus, que foi fundado por São João Leonardo. E foi fundado para combater o protestantismo, né? Que estava muito grande. E os Clérigos Regulares das Escolas Pias, que foi fundado por São João de Calazans, e cujo o primeiro fim era recuperar a infância abandonada. Também influenciou também o São João Bosco. São João Bosco, quando ele começou a fazer os encontros dele, ele deu o nome de oratório, que era exatamente por conta de São Felipe Neri, né? Era uma homenagem de São João Bosco para ele. E 3 séculos depois, ele influenciou o Newman, né? E também, ele foi muito importante, porque... Eu não sei se você já ouviu falar do cardeal Barônio. Falam que ele foi um grande historiador da igreja. Eu não conheço, assim. Mas falam que ele foi muito importante. E foi por ordem de São Felipe, né? Que ele participava também do oratório. Aí, como São Felipe era o fundador, eles obedeciam mais, né? Aí São Felipe falou, ele estava olhando o protestantismo, né? Crescendo. E ele percebeu que aquilo não ia dar muito certo, né? A igreja estava perdendo muitos fiéis. E aí ele falou para esse Barônio, ele falou, estuda a história da igreja, eu quero que você escreva um livro. Você tem que escrever um livro da história da igreja, lá do início até aqui. Você tem que falar da vida dos santos, dos mártires, você tem que falar tudo. E isso é muito bonito, porque, por exemplo, o Barônio morreu, ele tinha feito acho que 12 volumes. Aí, não tinha acabado. Aí os outros do oratório, os outros sacerdotes, deram continuidade. Aí o outro morria, o outro dava continuidade. Então foi indo, sabe, de geração em geração, um trabalho muito bonito. Que foi consequência também desse oratório, né, de São Felipe Neri. Foi um dos frutos. Tem um outro fruto também que eu acho que não pode deixar de mencionar aqui, que é São Francisco de Sales, né? Eu acho que é um grande santo aí que a gente tem muito a aprender com ele. Tanto é que, vamos dizer assim, essa ponte de ligação entre São John Henry Newman e São Felipe Neri foi São Francisco de Sales. Tanto é que esse lema, né, Cor Loquitur, Newman tirou do Tratado do Amor de Deus, que foi escrito por São Francisco de Sales. Então, é uma obra que eu acho que a gente precisa ler. Eu não li ainda, eu sei que tem um PDF lá na Lanchoneria Católica, né? E eu pretendo ler ainda. Então, o Tratado do Amor de Deus é uma obra, eu acho que é essencial para a gente entender, né? Tanto essa espiritualidade de São Felipe Neri, São John Henry Newman, porque eu vou ler um pouquinho aqui do contexto dessa obra, né? O Tratado do Amor de Deus é a obra-prima de São Francisco de Sales, quando em 1608 apareceu a introdução à vida devota. Um murmúrio de admiração elevou-se no mundo cristão. Henrique IV, né, que era o rei lá da época, que não era estranho a ideia desse livro, confessou que ele lhe excedera a expectativa, né? Essa questão da vida devota. O núncio da Santa Polônia, que devia vir depois a chamar-se o Papa Alexandre VII, dizia tê-lo lido uma infinidade de vezes, sempre com igual satisfação. O rei da Inglaterra, Jaime I, posto que protestante, tomou conhecimento dele e desejou ver o autor. Enfim, o geral dos cartuchos aconselhou o santo bispo a não mais escrever, persuadindo de que a sua pena não poderia produzir nada comparável a essa obra. Olha a importância dessa obra. Engana. Francisco de Sales sobrepujou-se dando ao público no ano de 1616 o Tratado do Amor de Deus, enquanto a primeira obra mostrara como prática da devoção é conciliável com o comércio da vida exterior. A segunda eleva-se às considerações mais sublimes e mais tocantes. É uma teoria completa das relações íntimas da alma com Deus, uma verdadeira teologia afetiva, capaz de ser igualmente proposta às pessoas que vivem no mundo e às que estão encerradas no claustro. Então, essa obra é importante por causa disso, porque ela ensina como a gente deve amar a Deus no local onde a gente está.
né? Seja no claustro, seja no mundo, né? No mundo sem ser mundano, no claustro sem ser coisas demais, né? Sendo um intelectual. Então, assim, Newman fala isso, né? Que os religiosos possam ser intelectuais, mais intelectuais, e que os intelectuais possam ser mais religiosos, mais piedosos, né? Então, essa Era o piedade... equilíbrio, né? Que ele procurava bastante, né? Exato. Então, essa piedade que nos é proporcionada, que é um dom do Espírito Santo, né? Nos é proporcionada através da religião, né? Que esse ligar-se com Deus se dá através disso, né? Dessa prática do amor com Deus, que não é algo sentimental, é algo concreto, né? Então, é isso. As minhas considerações hoje são essas. Se você quiser complementar... Beleza. Uma coisa assim que eu acho muito bonito, eu acho que encaixa nos dois, em todos os santos, assim, sabe? Na história da igreja mesmo. Que São Felipe Neri ele fala: é possível restaurar as instituições com a santidade. E não é possível restaurar as instituições com a santidade e não restaurar a santidade com as instituições. E muitas pessoas deixaram de ser católicas por causa disso, né? Tipo, não quero mais, tá tudo errado. Mas é a santidade que vai reformar essa igreja, precisa ser reformada, né? Não é, por exemplo, a desobediência. E era algo que todos os santos prezam muito, né? Mas, por exemplo, o Newman prezava muito. Tanto que ele foi perseguido, assim, dentro, assim, da própria igreja, né? Pelos bispos. Ele era muito caluniado também para o Papa, né? Então, sempre em obediência. É algo muito lindo, assim. E essa certeza de que o que vai reformar, se há algo de errado nesse mundo, é a santidade. A gente não sei o que, reclamando. É a santidade, é viver a santidade, né? A santidade é que vai transformar a sociedade. Então é muito lindo isso. No livro Newman Católico, né, da editora Cultor, mostra muito isso, né, dessa questão de que Newman, depois de convertido, ele sofreu muita perseguição dentro da própria igreja, né? Então, por exemplo, ele foi enviado para Dublin para poder fundar, né, a universidade lá em Dublin. E aí ele fundou a universidade no momento em que, vamos dizer assim, estava no auge, né, que iria ter o reconhecimento dele, o pessoal tirou ele de lá, né? Então, assim, coitado, a religião dele era algo, assim, muito rico, mas a vida dele era muito miserável. Ela até fala isso, né? Enquanto católico, a minha vida é uma miséria, mas a minha religião é o maior... Minha religião não é. Maior que lindo, mano. Mas enquanto anglicano, a minha vida era maravilhosa, mas a minha religião era uma miséria. Então, assim, porque não tinha essa presença real de Jesus, né? Não tinha essa comunhão perfeita que nós temos através dos sacramentos, né? Então, assim, a nossa possibilidade de sempre estar se confessando, sempre estar em comunhão com Deus, é uma graça muito grande, né? De poder visitá-lo nos sacramentos, né? Hoje eu estava lendo aqui umas orações de Newman, ele fala, né? Quão indescritível é saber, né, que Jesus está presente ali no sacrário e que está aberto para que a gente possa visitar, que a gente possa conversar com ele. Tem nada mais lindo, né, meu? Seja uma visita... Tem nada mais lindo, assim, perfeito. Falar assim: oi, Jesus, tudo bem? Né? Para que a gente possa concretizar a nossa fé. E não fique numa fé simplesmente de movimentos paroquiais, né? Que, eu vou ser santo se eu estiver lá em 15 pastorais, né? Eu vou ler na missa, eu vou cantar e depois vou ajudar na barraquinha. Eu acho que vai muito além disso. Vou juntar cesta básica. Não. Viver uma fé dentro do ambiente paroquial é algo muito fácil. Eu quero viver a nossa fé no ambiente cotidiano. É na faculdade, é no trabalho, é na família, né? Deixa a família para poder ficar, sei lá, a tarde inteira num curso lá de pais e padrinhos. Assim, eu não estou desvalorizando as pastorais. Sim. Mas, assim, não é tudo, né? Não é tudo. Não adianta. O que Deus me chama, né? Será que é dentro da igreja ali, sendo rato de sacristia, com perdão da palavra, ou é na minha família, ou é no meu trabalho, ou é no meu estudo, né? Então é importante a gente se questionar, né? Onde que Deus me chama? Né? Em qual situação de vida que eu estou inserido? Eu preciso santificar onde eu estou, né? Eu preciso ser sal e luz no lugar onde eu estou. Então eu acho que Newman tinha muito bem isso, né? Tanto é que ele recorreu aos padres da igreja e foi onde ele encontrou a verdade, né?
Então, mesmo estando no local onde ele estava, ele buscando a verdade, ele percebeu de que ele estava no erro, né? Mas ele não mudou a sua situação, vamos dizer assim, a primeiro momento, né? A conversão dele se deu durante 44 anos, né? Então, quando ele percebeu de que ele estava no erro, ele se converteu ao catolicismo. Tipo, tava, né? tava na cara, né? Tava na cara e ele falou, olha, agora não dá mais. Era Exatamente. tipo negar a verdade ou seguir a verdade, né? Era mais ou menos isso. Exato. Mas ele não ficou buscando ali, vamos dizer assim, de barco em barco, né? Ele, como se diz, não foi para diferentes pastorais, não foi para diferentes igrejas, não. Ele buscou santificar o que ele estava. Tanto é que o que levou ele à conversão foi a reforma do anglicanismo, né? Que ele foi um dos líderes do movimento de Oxford, né? Junto com outros intelectuais da época. E foi através dessa busca de reformar o liberalismo, de reformar o anglicanismo, que levou ele ao catolicismo, né? Então a santidade era algo tão presente na vida dele, de que levou ele à Igreja Católica, né? Então, buscando reformar ali a Igreja Anglicana, ele deixou um legado muito importante para o anglicanismo também. Tanto é que muitos anglicanos o admiram ainda muito hoje. A Igreja Anglicana, né, celebra a festa de Newman na data da morte dele, né, que foi dia 11 de agosto. A festa litúrgica de Newman na Igreja Anglicana é dia 11 de agosto. Já na Igreja Católica, né, nós celebramos recentemente, foi na data de conversão dele, que foi dia 9 de outubro de 1845. Né? Então, por causa de tão impactante que foi essa conversão, tanto é que Chesterton teve influência de Newman, Tolkien, Lewis, apesar de Lewis não ter se convertido, né, ao catolicismo, mas ele morreu acreditando no purgatório, já é alguma coisa, né? Então, assim, diversos outros intelectuais, né, tem um livro interessante, eu não li ainda, mas eu já li o prefácio, que chama Convertidos Literários, que mostra a diversidade de intelectuais que tiveram influência de Newman, sabe? Então, quando a pessoa leva a sério essa questão de santidade, vamos dizer assim, ela coloca todos os meios para que possa acontecer na vida dela, um impacto muito grande pode ser deixado, sabe? Um legado muito grande pode ser deixado. Não é na nossa época que a gente vai ver, né? Ah, eu quero ver os frutos, mas eu rezo tanto, eu faço tanto apostolado, mas eu não vejo os frutos. Meu filho, se a gente for tentar ver os frutos na nossa época, não vai, né? Então o legado que a gente vai... Fica depois de séculos, né, meu? Que vai dar, você nem sabe. Nós já temos aí mais 7 minutinhos, aí pode fechar, senão eu vou ficar conversando potoca demais aqui. Beleza. Muito bom mesmo. Você quer falar alguma coisa? Antes de encerrar assim, ou você quer que eu fale, depois você encerra aí? Não, do jeito que você quiser. Se você quiser fazer suas considerações finais aí, depois eu faço as... Tá bom, o que eu queria mais falar é desse amor à verdade, né? Que também é um ponto que eu coloquei de São Felipe Neri e São Nilman, que você já falou, então não precisa nem falar mais nada, que já tá perfeito. Então é isso. Pode falar aí. A questão da amizade, né? Então, se a gente tem isso muito presente na nossa vida, se a gente busca levar nossos amigos a Deus, né? Através da confidência, né? Através de se abrir mesmo, que hoje em dia é tão difícil você se abrir para o outro, né? Você tem uma amizade verdadeira, né? Que, assim, numa sociedade tão erotizada, né? Você, às vezes, trocar uma ideia com o seu amigo já é muito... só o cara lá, né? Então, assim, as pessoas, elas não compreendem esse sentido verdadeiro da amizade. Eu acho que é interessante a gente buscar nos santos esse sentido de que os santos, eles eram almas muito apostólicas e tinham diversos amigos, né? Então, que a gente possa ter muitas amizades, que a gente possa, vamos dizer assim, mostrar o que a gente não baseado, vamos dizer assim, nas nossas práticas religiosas, mas baseado na pessoa que a gente né? Nas atitudes, né? É na forma com que estamos com os nossos semelhantes, com os nossos pais, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tá lá fica o dia inteiro na igreja lá, né? Fazendo 1001 coisas. Mas chega dentro de casa, às vezes, nem cumprimenta o pai ou a mãe, né? Lascado, então, né? Que fé é essa que não modifica o coração, né? É uma fé só de aparência. Então, que a gente possa deixar cair nossas máscaras aí de pieguismos, né? Que nós não sejamos nem
nem raditrades, nem TLs, porque nessa Sejamos católicos, né? Que a gente vive na Igreja Católica é muito complicado, né? O pessoal fazendo... eu brinco, né, que no Facebook, concílio Facebook primeiro, os cardeais lá, cada dia bolam uma encíclica nova, né? Porque, enfim, não vamos entrar em detalhes, né? Mas que vamos ser católicos, né? E que a alegria seja o nosso principal carisma. Assim como Sim. foi em Nice e assim como foi em São Felipe Neri. Amém? Amém. Então, assim, só para finalizar... Pode falar. a gente você podia fazer a oração aí, de invocação ao Espírito Santo, para que ele possa, né, abençoar tanto o seu apostolado aí, né, o Prefiro Paraíso, quanto a Sociedade Newman, quanto todos os outros apostolados aí, né, que tem nas redes sociais, para que as pessoas possam... São muitos, né? Da hora. Cada vez de Deus através desses perfis, né? Então, manda ver aí, depois de finalizar a oração, você já pode encerrar. Beleza. Então, só um agradecimento final, assim, antes da oração. É que eu queria agradecer ao André, né, que acho que foi conversando com vocês e passou o meu contato. Ele é meu padrinho. Nossa, eu agradeço muito. Porque era meu sonho falar de São Felipe Neri, meu. Nunca falei dele. Então, eu agradeço muito, de verdade. Muito obrigado. Oi? Ele foi seu padrinho de crisma? Isso. Ixi, só sou o que sou porque ele me ajudou muito. Amém. Ele é um grande escritor, né? Eu vejo que ele tem um site lá, um Medium. Os caras são bons. Ô, André, se tiver aí, pode rezar aí. Oi. Beleza. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ó, o André tá aí ainda. Aí, o André tá aí. Falou. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Obrigadão.